Será que esse é um bom momento de comprar Bitcoin? 2023 é um ano que já começa super complicado, né? Cenário negativo, inflação, mudanças políticas, crises, ativos financeiros em queda pelo mundo inteiro. Será que é hora de sair fora de ativos tradicionais e se jogar no Bitcoin para sair desse enrosco financeiro global? Nesse vídeo eu vou trazer o que eu e a Carol aqui da Era Bitcoin esperamos para 2023 e responder a essa pergunta que não quer calar. Será que é hora de comprar Bitcoin? Bora lá então. 2023 entrou rachando com crise macroeconômica e com taxas de juros se elevando globalmente. You are so negative. O Bitcoin foi o primeiro a responder e foi o que caiu primeiro desde dezembro de 2022, acumulando 70% de queda. Mas ele não foi o único ativo que despencou. Ações de empresas, principalmente as de tecnologia, caíram tanto quanto o Bitcoin. Meta caiu quase 70%, Netflix caiu 60%, Tesla caiu 70% e até a Apple caiu 30%. E nem por isso você aí escuta dizer que essas empresas morreram, né? Como fazem todos os dias praticamente com o Bitcoin. Os céticos vão continuar decretando a morte dele, assim como já fizeram em todos os ciclos passados. Por isso que no curto prazo, Bitcoin deve seguir em baixa, pelo menos durante o primeiro trimestre de 2023, enquanto esse cenário global persistir negativo, né, e as taxas de juros seguirem subindo. Por isso que o meu palpite é que Bitcoin siga aí nessa lenga-lenga próximo dos 20 mil dólares durante o primeiro trimestre desse ano. Isso porque não existe nenhuma perspectiva de curto prazo do cenário global mudar. E se a maioria das pessoas ainda vê Bitcoin como ativo de risco e não como um ouro digital, ele deve seguir no curto e médio prazo acompanhando os movimentos macro de ativos de risco também. Essa correlação da queda do Bitcoin em 2022 com ações globais trouxe uma comitiva de haters declarando pela 400ª vez a morte do Bitcoin e também tirando onda que ele não pode ser uma reserva de valor por causa da volatilidade. Bom, Bitcoin já é uma reserva de valor para milhões de pessoas no mundo todo, mas isso ainda não é uma unanimidade. Só porque a maioria das pessoas não enxerga ele assim, não quer dizer que no futuro ele não pode se tornar um safe haven. Assim como muita gente desdenhou a internet, o computador e o celular no passado. Se já fosse unânime que Bitcoin é reserva de valor, a gente não estaria debatendo isso aqui agora. Bitcoin valeria milhões de dólares, teria sido totalmente monetizado e esse debate estaria encerrado. Isso só mostra que a mentalidade do mercado ainda é de especulação, de curto prazo e que ainda não entendeu a metade da revolução que Bitcoin traz. Mudar essa percepção é um processo de longo prazo. Para muitas pessoas, isso infelizmente demora, mas isso já está acontecendo e 2023 pode marcar ainda mais essa transição de mentalidade. Por favor, Santo Satoshi. Governos, bancos centrais e políticos no mundo todo, não só aqui no Brasil, já estão perdendo a confiança em manter uma política monetária sólida, em controlar a economia e a inflação. Enxergar esse castelo de cartas em que o sistema financeiro está apoiado é só o começo. É a pílula vermelha para você sair da Matrix. Populações de vários países tomaram já essa pílula vermelha em 2022. Turquia, Argentina e Nigéria adotaram Bitcoin mais rápido porque a população precisou para se proteger do colapso das moedas locais. Economias que passaram por picos inflacionários recentes estão fazendo com que a população adote Bitcoin mais rápido que em outros países, que em outros locais. Bitcoin se torna crucial para se proteger do derretimento de valor da moeda local, quando governo nenhum controla mais a inflação. Isso já aconteceu por aqui nos anos 90, né? Não sei se você lembra disso, se você é da minha época. Já contei essa história que meu pai tinha um supermercado e toda noite eu ajudava a remarcar lá os produtos do supermercado por causa da inflação que subia muito. Era uma loucura. Eu lembro disso criança no supermercado fazendo isso. E em 2023 isso fica ainda mais nítido então. Países que diluem o poder de compra da própria moeda imprimindo dinheiro vão ver a população correr na direção do Bitcoin. É uma questão de sobrevivência financeira. Por isso que o meu palpite e da Carol para 2023 é que a adoção siga crescendo mesmo durante o bear, porque os bancos centrais não vão parar de imprimir dinheiro, muito pelo contrário, né? Por outro lado, outra tendência é a tentativa dos governos evitarem que as pessoas se protejam. Isso vai acontecer através do quê? Das CBDCs, as moedas digitais dos bancos centrais. O Bacen já correu na frente e pretende começar a testar o real digital aqui no Brasil esse ano. Mas a grande questão é que não adianta ser digital se continuar sendo inflacionária, centralizada e uma ferramenta de vigilância em massa. Bancos centrais vão usar CBDCs para afastar as pessoas do Bitcoin com a narrativa de que é seguro porque tem o governo por trás e blá blá blá. Inclusive, em 2023, a regulamentação deve vir com tudo, que já começou agora em dezembro aqui no país, né?
Depois da queda do mercado no ano passado e falências de exchanges e projetos, governos têm um ambiente perfeito de negatividade e desconfiança para justificar uma regulamentação. Mas como o Bitcoin é descentralizado e segue apenas as regras do próprio protocolo e não de países, a regulamentação acaba afetando muito mais empresas que oferecem serviços de negociação de Bitcoin e outras moedas do que o Bitcoin em si. Agora, em dezembro, foi sancionada a lei aqui no Brasil que inicia a regulamentação de Bitcoin e criptomoedas no país como ativo financeiro e também como moeda. Vejam só, né? A gente não esperava por essa tão cedo. Mas quem mais sofre com a regulamentação são projetos centralizados, que se dizem descentralizados, mas não são. Essas empresas de tecnologia, de software, disfarçados de protocolo descentralizado, tendem a ser desmascaradas uma a uma conforme a regulamentação começar a pressionar esse tipo de projeto. Por isso que mais uma expectativa nossa para 2023 é a queda de máscaras, dos protocolos DINOS, que são os descentralizados só no nome. Falando nisso, em 2023, a diferença entre Bitcoin e o resto deve ficar ainda mais gritante. O tal do flippening aí que ficam falando, que seria quando outras moedas vão ultrapassar o Bitcoin, vão flipar o Bitcoin, estava sendo chilado durante toda a alta de 2021, não aconteceu, muito pelo contrário, As altcoins caíram mais de 90% da máxima de 2021. Assim como nos ciclos passados, milhares de projetos colapsaram e caíram muito mais que o próprio Bitcoin. Aliás, essa galera que fica aí dizendo que vai rolar o flipping e diz que chegou no mercado há muito tempo, até parece que não acompanhou tudo isso lá em 2017, Porque os ciclos, eles se repetem. E uma coisa que ficou muito clara nesse ciclo de agora: Bitcoin continua liderando a tendência de preço e outras moedas simplesmente seguem seu rastro. Nenhuma consegue ultrapassar, muito menos chegar perto dele. Com essa grande diferenciação entre Bitcoin e o resto, quem deve se fortalecer são as empresas Bitcoin Only, que mantiveram sua integridade, mesmo isso representando menos lucro no curto prazo. O maior exemplo disso foi a Paxful, recentemente, que chegou a deslistar Ethereum da sua plataforma com esse discurso, inclusive o CEO postou uma carta dizendo que a integridade da empresa vale mais do que os lucros de curto prazo. Eu achei muito legal essa atitude que ele teve. Por isso que uma das grandes tendências para 2023 é o surgimento de mais empresas Bitcoin Only e o desenvolvimento de protocolos apoiados somente em Bitcoin e que devem se destacar inclusive no próximo ciclo de alta, como Taro, RGB e TDB. Não porque seus tokens podem valorizar zilhões por cento, mas porque vão se mostrar realmente mais úteis e menos especulativos. Bom, mas será que vale a pena então comprar Bitcoin em 2023, já que a gente está começando o ano aqui, Se você ainda não começou a comprar Bitcoin, será que é a hora de começar? E você que já compra, é hora de continuar comprando? Se você perguntar para qualquer pessoa que esteja acompanhando Bitcoin ou até outras moedas, a resposta vai ser sempre a mesma. Pode cair no curto prazo, mas tende a subir no médio e longo prazo. É quase óbvia essa resposta. Por isso que é muito mais uma questão se você está pronto para comprar Bitcoin e segurar por pelo menos 5 anos do que ficar ouvindo a nossa opinião, inclusive. É esse o tempo que a maioria dos hodlers, dos mãos de diamante, precisam segurar para pegar uma próxima subida de ciclo. Se você vai comprar com esse horizonte de tempo em mente, então, ok, vale a pena sim. Agora, se você quer comprar hoje para ter valorização amanhã e vai ficar entediado vendo o Bitcoin andar de lado e vai vender tudo depois de 3 meses porque caiu, então é melhor nem começar. Nem compra porque você ainda não entendeu o funcionamento do Bitcoin. Até porque em 2024, logo aí, falta um ano praticamente, acontece o próximo halving do Bitcoin, a próxima redução pela metade da oferta de novos Bitcoins no mercado. Isso causa o quê? Isso aí, um choque de oferta, que empurra o preço do Bitcoin para cima e arrasta todo o mercado junto. Por isso, acumular durante a baixa de 2022 e provavelmente nessa sequência que a gente vai continuar em 2023, pode valer a pena focando nos próximos ciclos de alta, se você estiver preparado para isso. E, em resumo, o que eu e a Carol então esperamos de 2023 é o seguinte:
muita negatividade na economia macro, Bitcoin andando de lado pelos próximos meses, maior adoção do Bitcoin por países que estão em crises inflacionárias, CBDCs e regulamentação vindo com tudo, mais empresas se transformando em Bitcoin only e novas surgindo, mais produtos construídos em Bitcoin saindo do forno, projetos ruins e empresas golpistas continuarão sendo eliminados desse Big Brother cripto, preparação dos hodlers para o novo ciclo em 2024 com o próximo halving. E a gente vê isso inclusive no número de endereços com pelo menos um Bitcoin crescendo nessa baixa que está rolando agora. Por isso que se Bitcoin continuar andando de lado que nem caranguejo em 2023, para os hodlers de longo prazo, né, essa galera que já entendeu o Bitcoin, funcionamento de ciclos e está convicta, isso é uma oportunidade única de continuar acumulando Bitcoin a um preço mais baixo. É aquela frase clássica, né? Não espere para comprar Bitcoin, compre Bitcoin e espere. Inclusive, se você precisa de ajuda para aprender sobre Bitcoin e como começar a investir do jeito certo, no Bitcoin Starter a gente te ensina tudo isso e ainda como o dinheiro funciona, como o Bitcoin pode ser a peça-chave para sua liberdade e soberania financeira, como guardar em uma carteira com segurança e muito mais. É só clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo que eu vou deixar para você. Você vai lá conhecer o Bitcoin Starter e se tornar o nosso aluno. Um ótimo 2023 para todos nós, bora acumular satoshis e opt-out!